Fala, Joe! E aí, belezinha? Vamos para a nossa aula de Química hoje sobre teoria atômico-molecular. Cara, se você tem preconceito com a química, se você tem dificuldade com química, seus problemas acabaram. O Joe aqui vai te mostrar a química como você nunca viu, tá? Fica até o finalzinho aí que você vai ver uns exemplos bem práticos, tá joia? Então, cola aí, vamos na tela do computador. Vamos lá! E no final, aguarde que tem um resuminho para você tirar print da tela aí, beleza? Bom, então aqui, teoria atômico-molecular. Vamos lá. Então, o que seria unidade de massa atômica? É representado com a letrinha U, tá? Vamos lá. Um isótopo do carbono. A gente chama isótopo do carbono 12 porque tem o carbono que tem massa 14. Então, nós falamos que é isótopo. Relembrando, ó, revisão. Isótopo tem o mesmo número de prótons, mas a massa é diferente, tá joia? Então, carbono 12 tem unidade de massa atômica igual a 12. Carbono 14, unidade de massa atômica igual a 14. Ó, traduzindo, carbono 12 tem número de massa igual a 12. Carbono 14 tem unidade de massa igual, tem número de massa igual a 14, tá certo? Então, isótopo do carbono 12 é o carbono, um átomo de carbono 12, tá? Vamos lá, representamos aqui com uma esfera, tá? Um átomo é representado com uma esfera. Então, você tem aí, ó, uma esfera dividido em 12 partes iguais. Então, imagina uma esfera dividida em 12 partes iguais. Então, tá aqui, ó, certo? Foi tirada uma partezinha daqui, que é a unidade de massa. Ou seja, pegaram o carbono, porque o carbono é um elemento muito abundante, tá, na natureza, era fácil de ser estudado. Então, uma unidade de massa, pegaram aqui, ó, 1U, deram uma unidade para ela, chamaram de U, unidade de massa atômica, tá? Então, ó, esse é o padrão, beleza? 1U é o padrão. Então, vamos lá. É 1/12 da massa total do átomo de carbono, certo? Então, ó, dividiram o carbono em 12, tá? Aí, vamos lá, ó, 1/12 vezes 12. Você vai pegar uma partezinha em 12 partes e multiplicar isso daí por 12. Isso daí vai dar 1U, é uma unidade de massa, é a unidade de massa do carbono, tá? Bom, então essa unidade de massa, ela se transformando em gramas, equivale a 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas, tá? Então vamos lá, ó, uma partezinha do átomo de carbono, que é o 1U, ele equivale, se eu for pegar e colocar na balança, vai ter a massa de 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Cara, imagina, é muito leve, tá? Uma massa muito pequena. Então, é isso que pesa, entre aspas, tá bom? Ou melhor dizendo, é a massa de uma unidade do átomo. Quando a gente começa a contar, fala que o hidrogênio tem a massa de 1U, significa que ele tem a massa de 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas, tá? Deu para entender mais ou menos aí? Vamos continuando, ó. Então, por ser números muito pequenos, surgiu então mol, surgiu a ideia de mol. O que é o mol? É a massa atômica ou massa molecular em gramas. Então, o que é mol? É a expressão da massa atômica ou a massa molecular em gramas. É isso, tá? Então, ó, massa atômica, certo? Então, você tem lá, ó, o oxigênio. Isso daqui é o O do oxigênio, massa atômica do oxigênio. Então, 16U. Isso equivale, se eu for transformar em mol, eu vou ter então que
1 mol de oxigênio tem a massa de 16 gramas, tá? Ó, 16 UU, que é a massa atômica. Se eu for transformar em mol, falar em mol, 1 mol de oxigênio. Então tem a massa de 16 gramas, tá? A massa atômica do enxofre, olha lá, 32U. Então eu vou transformar isso daqui, 1 mol de enxofre, olha lá, vai ter a massa de, olha lá, isso mesmo, 32 gramas, tá? Bom, e aí a massa molecular? Bom, por que eu estava falando massa atômica e agora eu vou falar massa molecular? Porque eu estava falando de um átomo, outro átomo, então eu estava falando de átomos. Agora eu vou falar de H2O, eu vou falar de uma molécula. Então por isso que é a massa molecular, tá? Então, ó, mol, já vimos, mol é a massa atômica ou a massa molecular em gramas, tá? Então agora a massa molecular, olha lá, 18U. Por quê? O hidrogênio, se você olhar na tabela, ele tem a massa de 1U. Tem quantos hidrogênios na molécula? Aqui, ó, tem 2. E o oxigênio? Já vimos aqui, ó. O oxigênio tem massa de 16U. Então, faz a continha aí, ó. 2 hidrogênios, cada um com massa 1. 2 vezes 1, 2. Com mais 16, 18U. Então, a massa molecular. Então, vai lá, ó. Então, 1 mol de água tem quantos gramas? 18 gramas, tá? Então a massa de 1 mol de moléculas de água tem 18 gramas. Se você colocar num copo, claro, só dou um exemplo, 18 gramas de água, você vai tomar 1 mol de água, tá? Bom, então vamos lá. Massa molecular do ácido sulfúrico, H2SO4, ácido muito conhecido. Então, ó, a massa molecular dela, 98U. Se eu transformar isso em gramas, 1 mol de H2SO4, eu tenho 98 gramas. Então, ó, já entendeu? Para transformar de U, unidade de massa atômica, em gramas, não tem muita dificuldade, né? Quando estamos nos referindo a mol, beleza? Então vamos lá, continuando. 1 mol, ele equivale, ó, a 6,02 vezes 10 a 23 espécies. Por que espécie?